Um abraço para você que se liga aqui na Itatiaia. Hoje é dia de pacotão de notícias e um dia quente pelando, como diz o Renato Rios Neto, só faltou porque a casa caiu pro Nicolás Larcamon, Pance. Exatamente, Pio. Um abraço para você que está aí do outro lado. Nós agradecemos a audiência do nosso último pacotão. Muitas mensagens, Pio. Daqui a pouco a gente vai passar aqui e a turma agradecendo, né? Quando a gente lembra deles. Eu volto a dizer, muita gente fala assim, vocês ficam perdendo tempo e mandando um abraço. Não é perda de tempo, é carinho com quem tá aí do outro lado. Ô Pio, a verdade é que o Nicolás Larcamon acabou a era dele, né? Foram 14 jogos no Cruzeiro e um pouco de falta de confiança nesse meio do caminho da diretoria de futebol com a comissão técnica. Isso aconteceu e por isso que ele foi demitido, ele foi desligado nesta segunda-feira. É isso, em nome de Tim Pansieri. Compartilhe a emoção do futebol com a líder em 5G. Compartilhe com a TIM, nossa parceira também aqui no pacotão de notícias do Cruzeiro. Para você bombar aqui na internet, é a TIM. Roda a vinheta, porque agora você vai acompanhar os bastidores da queda do Larcamon. Vamos lá então, pessoal, vamos falar da saída do técnico Nicolás Larcamon, demitido, não é mais o treinador do Cruzeiro, o Clube Celeste está no mercado em busca de um novo treinador, já tem alguns nomes aí que estão pulando aos olhos, já estão supitando nesta busca cruzeirense pelo novo comandante, e o Larcamon deixou o clube não só pelos resultados, perdeu a final do Campeonato Mineiro de uma forma inacreditável, podemos dizer assim, vencia o jogo, né, Pance? Depois fez uma substituição de professor Pardal, tirar um meia para colocar um zagueiro com 16, 17 minutos do segundo tempo. Se isso não for loucura, eu não sei o que é. Então, não é mais o treinador. Sai também pela questão do relacionamento, Pance. A questão, Pio, vamos lá. O Nicolás Larcamon, ele começou a criar uma pulga atrás da orelha na diretoria do Cruzeiro, trouxe uma pulga atrás da orelha na diretoria do Cruzeiro, melhor dizendo, naquela eliminação para o Souza na Paraíba. Eu vou explicar. Um certo diretor do clube disse que teve um papo, inclusive, de pessoas do Cruzeiro em relação a aquele jogo não se joga, se ganha, né? Se luta, combate. Gente, o campo... É o filão dos clássicos. E é o filão das eliminações, o Souza da Paraíba. E o que aconteceu? O Cruzeiro entrou achando que estava ali na Toca da Raposa, jogando naquele campo sintético, naquele campo gramadinho bonito, e não estava. Então, o Cruzeiro viajou na maionese, a verdade é essa. O Nicolás Larcamon até em relação ao William no banco, algumas mudanças, e ali começou a surgir algumas dúvidas. Óbvio, o Pio, óbvio, eu falava até com o Cirilo hoje, eu ia te chamar de Cirilo, porque eu falava hoje no Rádio Esportes com o Cirilo, uma coisa que aconteceu. O clássico, ele é fator primordial. Ele é fator primordial, mas no meio do caminho, essa confiança foi indo embora num treinador que chegou com uma expectativa gigantesca, Pio. É isso, Pance. E aí a questão também que envolve aquele relacionamento na Toca da Raposa, divergência de pensamento, divergência nas escalações, como você falou, deixou o William no banco, deixou o Zé Ivaldo no banco no primeiro jogo da final, sacou o Lucas Silva, que também não está em alta, mas naquele determinado momento era uma peça importante, é um jogador que tem uma história enorme no Cruzeiro, mas que não está bem no momento, e aí algumas coisas, a troca de tarja de capitão, que vai passando de um para outro, certos jogadores ficaram incomodados com isso também. Então, isso acabou minando ali a relação do Larcamon com os atletas. E aí, para finalizar, claro, a tragédia do clássico, Cruzeiro vencendo um jogo e depois entrega a partida com quase 62 mil cruzeirenses no Mineirão. O Atlético comemorando esse título em cima da equipe do Larcamon. E aí, a Itatiaia, durante a madrugada, já informava da reunião nessa segunda-feira e à tarde o Cruzeiro confirmou oficialmente a demissão do Larcamon. Já tem nomes sendo divulgados, né, Pance? A gente mesmo apurou aqui com o Léo Jimenez, a nossa equipe digital e também do Radinho. Exatamente. O Pio, é interessante a gente trazer uma informação ainda sobre o Larcamon, é que aquela primeira formação do Larcamon no clássico contra o Atlético pegou mal, né?
ele tirar o Zé Ivaldo, colocar o Zé Ivaldo no decorrer da partida, tirar o Lucas Silva. Os jogadores não gostaram daquilo. Ele estava mostrando uma certa incoerência em algumas decisões. Você pensa, o Zé Ivaldo jogou a partida contra o Atlético. Nós trouxemos aqui que era dúvida e realmente era. Ele foi fazer fisioterapia a noite inteira, a manhã inteira e jogou, né? A gente tem que ver essa questão até do Zé Ivaldo, que ele foi para o sacrifício. E aí, no primeiro jogo ele não atuou. E aí ele vai e atua de titular lá na altitude. Então, machuca. Assim, quase machuca. Fica fora do clássico. Então, assim, algumas decisões que a diretoria do Cruzeiro começou a entender que estava estranha, né? É muito fácil falar agora, né? O pessoal fala assim, são os faladores do depois. Mas não é, gente. A gente está trazendo a informação agora porque a gente vai conversando com um com o outro. Se fosse para demitir lá atrás, né? Se fosse para demitir lá atrás, eu acho que o Cruzeiro não faria isso. Ia esperar acabar um ciclo que era o Mineiro. Erra na demissão do treinador, na minha opinião, num início de projeto. Claro que é um erro, mas na situação do Larcamón não dava mais para continuar. Lembrando que também teve problema em relação à montagem da delegação que foi a Quito. Ele levou um monte de titular que sequer entrou em campo. Não tinha necessidade de levar os caras. Isso também deixou uma galera pé da vida na Toca da Raposa e aí vai minando ainda mais a relação. Porque um exemplo, tem titular que não precisava nem viajar. Não precisava viajar. A situação apertou lá na altitude, ele foi e colocou. Vamos dar um exemplo. A garotada. Kaique não está sendo utilizado. Robert, esquecido. O Robert começou como titular com ele. Esquecido. Vitinho. Tá lá para treinar. Pedrão. Tá lá para treinar. Nós não estamos falando que eles são salvadores e são jogadores que serão os titulares do Cruzeiro. Os novos Ronaldos fenômenos. Nada disso. Falando isso. Mas se o cara tá no grupo, ele quer pelo menos jogar, né? Ele quer atuar, ele quer demonstrar. Um exemplo, o Cruzeiro tem um leque de opções para ataque? Não tem, né? O Cruzeiro não tem um leque de opções, por exemplo, para armação. É o Matheus Pereira, o Vital. Por que não deu chance pro Vitinho? Então, assim, Pio, algumas decisões equivocadas, foi perdendo a confiança da turma. Então, o nome que surgiu do Luiz Zubeldia, ex-LDU, tá sem clube, 41 anos. Foi campeão da Sul-Americana com a LDU de Quito, né? Em cima do Fortaleza no ano passado. Então tá aí, ó, é um dos nomes que o Cruzeiro avalia no momento. Ele tem passagens pelo Barcelona de Guayaquil, pelo Lanús, Racing, Cerro Porteño. E uma situação interessante que ele estava naquela lista do Cruzeiro do início do ano. Tinha o Milito, tinha o Gago, tinha o Zubeldia e depois passou a ter o Nicolás Larcamón. Não é um nome que vem do nada, né, Pance? Não. Tem aí uma história por trás disso que o Cruzeiro fez aquele processo seletivo. E aí, Pio, tem um nome que a torcida gosta porque guarda aqueles 6 jogos finais do Brasileiro, que o Cruzeiro não perdeu, né? Foi de forma invicta e se manteve na elite do futebol brasileiro e foi para a Sul-Americana, que é o nome do Seabra / Paulo Autuori. O Paulo Autuori não vai aceitar, né, essa função. Ele já falou, ele é diretor técnico, ele não quer pegar essa bronca mais de treinador. Ele aceitou aquele desafio para o Cruzeiro se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E pronto. Agora, será que o Seabra vai aceitar essa questão de ser um técnico do Cruzeiro, porque saiu do time para ir para o Sub-23 do Bragantino? Agora, será que aceitariam um convite? Nós entrevistamos o Pedro Martins esse ano na Toca da Raposa e ele falou que o nome do Seabra foi estudado na época, mas o Cruzeiro achou não interessante efetivá-lo como técnico. Agora, será que mudou de figura? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer em relação a esse assunto. Aquela história, né, Pance? Aquele embate ideológico que muita gente tem e a pergunta que muitos devem estar fazendo do outro lado. Será que ele tem casca para assumir esse desafio? Eu acho que passa muito também por essa análise em relação à diretoria do Cruzeiro para saber quem é que vai contratar. Porque também não adianta trazer um cara do exterior, que foi campeão da Sul-Americana, mas vai precisar de um tempo para entender o futebol brasileiro. O Cruzeiro já está aí com a Sul-Americana em andamento, tem jogo quinta e tem o Brasileirão no final de semana. Então, assim, a gente fica analisando nomes, vendo nomes, buscando nomes e não tem muita coisa, né? Vamos ser sinceros, não tem muita coisa, não tem muitas opções no mercado. Aí é aquela luta que o Cruzeiro volta a fazer todo esse movimento de buscar um treinador. Agora, quem vai comandar? Posso te perguntar? Pode.
E aí? Não tem técnico. Quem vai comandar a agenda de treinos durante a semana e até chegar um novo treinador? Até chegar um novo treinador, o Álvaro Martins, que era auxiliar do Seabra no Sub-20. Trabalhou no Cruzeiro no profissional ano passado. Naquela reta final do Brasileiro, ele trabalhou com o Seabra, efetivamente, o Álvaro Martins. Me recordo dele nas viagens e tudo mais, jogo do Goiás, enfim, as partidas que o Cruzeiro fez, Fortaleza. Porque ele subiu pela saída do Rovares. Exatamente, foi pro Goiás. Então, ele agora assume esse cargo aí de... Ele já tem esse cargo, né, de um treinador fixo, né, da comissão fixa, né? É um auxiliar técnico fixo da comissão do Cruzeiro. Que vai comandar as atividades até chegar esse treinador, e vamos ver se vai chegar esse treinador até quinta-feira para esse duelo válido pela Copa Sul-Americana contra a Alianza da Colômbia, às 9 horas da noite, no Mineirão. Próximo jogo na quinta, e depois de quinta-feira é o Botafogo no fim de semana no Mineirão. E aí o torcedor tem que se animar e ajudar a apoiar o Cruzeiro, porque a festa foi bonita, Pance, no sábado, na final. Pena que o título não veio, né? A festa da torcida do Cruzeiro sempre é bonita. Maravilhosa. Né? Sempre é bonita. Sempre é uma festa bonita. Pena que não foi concluída com o título. Então, pessoal, é isso. São os detalhes aí dessa saída do Nicolás Larcamon. Todos os detalhes aqui abordados por mim e pelo Pansieri. É uma matéria da madrugada que foi, inclusive, escrita pelo Pedro Leite, que trouxe essa informação da reunião, né? A gente também já estava nessa pista, inclusive. Até durante o jogo, eu lembro que comentava com você, né, Pance, sobre essa reunião que você também trouxe ainda na jornada esportiva, que aconteceria nessa segunda, e que de um alinhamento passou até para essa demissão, mas a reunião já tinha sido também noticiada por nós na jornada esportiva da final do Mineiro. Exatamente. Vamos ver quem vai ser o novo treinador. Falamos em nome de TIM. Compartilhe as emoções do futebol com a líder em 5G. Compartilhe com a TIM. E você vai compartilhar a sua opinião, deixe seu recado, manda sua mensagem. Tem tantos ouvintes, espectadores, internautas. Aqui, ó, o Vitor, da Tailândia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá longe, hein? Um abraço aí pra galera da Tailândia. Meu irmão já foi lá. Sabe como é que eles divulgam as lutas de rua lá na Tailândia? É em cima de um carro. Que aí, um dia eu vou mostrar isso na minha rede social. Eu já mostrei. Em cima de um carro que fica andando na rua, os caras ficam brigando, cara. E a musiquinha rolando, tipo Street Fighter. É sério. Que loucura. Então, assim, a turma participando: Cleiton Queiroz, o Alcidino Brito, Raimundo Ronato, Ryan Lucas. Nome de ídolo do Cruzeiro. Márcio Braz Rezende, Bruno Michael, muita gente participando aqui com a gente. É do interior de Minas, é de fora do Brasil, é de Belo Horizonte, é do mundo inteiro, a galera ligada na Itatiaia. O Rômulo Felipe falou que eu fiz um erro geográfico lá da linha do Equador. Passa em Quito, porém demarca apenas a latitude 0. Divide o planeta em duas metades, norte e sul. Longitude 0 é no meridiano de Greenwich, que atravessa a Inglaterra. Muito obrigado. Valeu demais. Você aí nos ajudou e sempre corrigindo. Valeu. Galera, então, ó, curta, compartilhe, comente, bomba aqui os comentários. Queremos saber a sua opinião. Achou legal? Gostou da demissão do Nicolás Larcamon? Qual outro treinador que você gostaria de ver no Cruzeiro? Então, o espaço está aqui aberto, queremos a sua opinião. É isso então, galera. Forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.